Acho que a gente vai abrir para o pessoal se apresentar, né, uns minutinhos. Eu acho que não tem muita gente, vai dar para fazer uma apresentação. Os games, a pergunta de ontem apareceu aqui na nossa reunião. Ó, Ademiro, o teu áudio está aberto. Tá. Os games estão bem organizados, assim que eu gosto, assim, tipo mosca de padaria. Juntou a galera, tem que estar assim, quando a gente quer conquistar espaço, tem que fazer isso mesmo. Estou gostando da articulação de vocês aí, porque, inclusive, quando eu fui do Conselho Nacional de Política Cultural, já estava sendo discutida a setorial dos games. Eu não quis falar ontem na reunião, mas já estava sendo discutido um colegiado só para o desenvolvimento de jogos, porque ele é da cadeia da economia criativa, ele tem um espaço aí na economia criativa, assim, bem definido. Então, parabéns aí pela articulação de vocês, né? Isso é muito bom. Mas a articulação dos games vai além, Bia. Eles nos provocaram, e, enquanto conselheira estadual, e aí fizemos uma reunião, chamei o GT do audiovisual, veio alguns colegas, está aí o Tainan, que esteve na reunião conosco, né, Tainan? E aí fizemos a leitura do formulário do audiovisual, e eles colaboraram com algumas questões e colocamos no formulário. E, aliás, já falo que esse formulário está com a Fundação. Hoje a Ana Lígia fez contato comigo para passar o formulário para ela ser editora lá, tá, Edson? Então, como tinha sido construído por você, é muito provável você receba a comunicação. Porque senão ela tinha que ficar respondendo ali para poder avançar. Apesar de que a gente não distribuiu o link, a gente tem 7 respostas lá, eu não sei como, porque a gente não distribuiu o link para a resposta. A gente distribuiu um PDF. Eu teria repassado o PDF para a Ana Lígia. Mas eu passei porque daí o link, porque ela como editora, porque daí ela pode só espelhar ele e fazer um novo pela Fundação, já com aquela construção para não ter que construir tudo novamente, né? Então, eu achei importante. Enfim, só para comunicar aos colegas aí. E o próximo passo é conseguir a cadeira no Conselho Estadual de Cultura para game. Uma setorial só para isso, que é o que eu estava dizendo, que lá na Federal, no Nacional já estava. Então, assim, mas tu lembra que lá em 2013, 2014, no Nacional, a gente tinha também a cadeira de design. Uhum. E estava começando o pessoal já a comentar. Hip hop. Não, o hip hop, o design. Aí tinha discussão da questão pessoal da capoeira, tá? E estava também iniciando as movimentações para a questão de culinária. Culinária. Gastronomia, né? Gastronomia, né? Porque ela é complexa, né? Ela é tão ou mais complexa do que a cadeira de games. Na lei de incentivo tem, né? Tem design e também tem design de moda. E está chegando projetos nessa área, que é uma área que a gente não costuma receber projetos, né? O problema de design de moda e de gastronomia é muito parecido, porque você tem, dentro da mesma setorial, você tem atividades comerciais, industriais e culturais. Então, dependendo do foco que você vai trabalhar, é difícil, é bastante complicado você fazer essa separação. Aonde está
o design cultural, aonde está o design comercial, o industrial, até onde vai cada coisa dessa, né? Mas então, qual é a área que não é, né? Cultura Industrial, a popular. música. Pois é, mas a gente trabalha com essas cadeiras que são todas da indústria, a indústria criativa, que chama de economia criativa. Isso é uma discussão que eu tenho sempre com alguns pares de outros É, estados também, que é a questão você tem as setoriais produtivas economicamente, tu tens as setoriais que a gente pode chamar de criativas, né, que criam coisas, e aí você tem que tratar de formas diferentes, porque são muito diferentes uma das outras. E aí que entra exatamente essa questão. E aí, quando tu tem uma setorial que está dos dois lados, como é que você separa? Como é que você chega para um dono de restaurante de alta cozinha internacional e diz para ele que aquilo que ele está fazendo ali é comercial, sabe? É complicado. Bem complicado. claro, é complicado mesmo. E aí o cobertor é pequeno, esticar essa coberta toda, e é isso, né? Quem mais se mobiliza, se organiza, e aí Cobertor só cria tem o tamanho, né? critérios. Pois é, ele não estica. Criar critérios para dar conta disso tudo. E esse é o complicado. Esse é o desafio. Acho que a gente pode começar, não? Eu ia Vamos perguntar, são iniciando? 8h07? Estou Três fechando meu microfone. só, 8h10 a gente começa. Deixa eu ver, 3 minutinhos. Já que você estava falando de uma área que me compete, que é design, e também fiz vários projetos em gastronomia, eu acho que o critério, no meu ver, deveria ser o cultural, né? O tradicional. Se a gastronomia vem com um prato tradicional, não vejo por que não, né? Eu acredito, né? Seria uma maneira, né? E dá o designer, aí ele pega várias questões, né? Porque ele entra na parte de figurino, que já é bem, como que eu vou dizer assim, já é previsto, né? Que, que a pesquisa envolve várias coisas, né? Sobre pesquisa e tudo mais. Eu acho que é critérios que a gente tem que pôr, né? Para limpar um pouco, né, essas arestas. São temas bem... Precisa de horas para conversar sobre isso, vai longe. E acho que é o tipo da conversa de seminários que a gente deveria construir mesmo, né? Enquanto Conselho Estadual de Cultura, propor para a Fundação Catarinense de Cultura, enfim, senão não sai. Vários temas aí para discussão, para debate, trazer pessoas, né? Convidar, e aí trazer a universidade. Um dos outros temas que também conseguiu e conquistou a cadeira do Conselho Nacional foi cultura LGBT, cultura hip hop, são coisas que a gente está lá atrás ainda. Eu acho que a gente pode começar 8h10 agora, né? Estamos começando aqui oficialmente. Vamos, então tá. Olá, pessoal, boa noite, eu sou Carolina, moro em Florianópolis, trabalho com cultura há alguns anos, trabalho na Fundação Catarinense de Cultura,
Mas não estou aqui com nenhuma atribuição da Fundação Catarinense de Cultura, estou aí nessa mobilização da Lei Paulo Gustavo faz mais de ano, para a gente conseguir aprovar no Congresso, derrubar veto, enfim. E nós construímos aí um grupo de trabalho e nos dividimos para a gente fazer reuniões em mesorregionais. Então, hoje eu estou aqui com a Bia Mata, o Edson Schubert, a Célia Bortoli, o Ademir Bússolo, a Dagma Castro, que representa também o audiovisual, e a Sueli, que também está aqui, falou que é do design, já contou um pouquinho sobre ela. Ontem nós tivemos a nossa primeira audiência pública na Alesc, as pessoas que estão aqui, inclusive, a maioria participou. E a proposta da conversa de hoje é provocar um pouquinho os municípios aí da região, da Grande Florianópolis, para ver se a gente consegue se unir e ter força para que todos os municípios aqui dessa mesorregião peçam o recurso, né, via plataforma do governo federal. Então, a conversa de hoje é para a gente bater um papo bem informal, cada um contar um pouquinho da sua experiência, até como está dentro da lei, o que já conhece, como é que está acontecendo no seu município. Eu sei que estou vendo aqui grande maioria de Florianópolis também, então sei que Florianópolis está mais organizado, eles organizaram um GT de trabalho, via setoriais. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu vou abrir aqui primeiro para a gente se apresentar e se conhecer, pode ser? Uns minutinhos. Vou abrir aí, começa com a Bia, que está aqui do meu lado, pode ser? Um minutinho só para a gente acelerar esse processo. Então, eu sou Bia Mata, sou artista da dança, mas também produtora cultural, participo bastante da construção das políticas públicas de cultura há mais de 35 anos. E estou aqui também junto com a operativa. Eu moro em Balneário Camboriú, mas também tenho residência aqui em Florianópolis, então fico para lá e para cá. E estamos aqui para colaborar no que for possível para a construção desses instrumentos democráticos. Isso aqui também está servindo para a gente como oitiva, como direcionamento. É mais para a gente ouvir mesmo. O Edson, que está do lado da Bia, eu vou chamando, porque senão demora. O Edson, por favor, está contigo. Tranquilo. Eu sou Edson, estou no Conselho Estadual de Cultura, na cadeira de Cultura Popular e Diversidade, e desde a época da Lab 1 já estou bem envolvido com essa questão das leis de incentivo. Dentro do Conselho a gente trabalhou junto, com Dagma e eu, e Célia também junto, né, mas em outras instâncias, e agora estamos aí dentro da operativa estadual, e também sou representante da região sul dentro do Conecta, que é o Fórum Nacional dos Presidentes de Conselhos Estaduais de Cultura. Então, nós estamos muito envolvidos com essa parte de trazer e distribuir informações acerca da operacionalização da Paulo Gustavo. Tá? Depois a gente vai ter que fazer o mesmo trabalho também na Lab 2, que deve vir no segundo semestre. E é isso. Obrigada, Célia, pode? Por favor. Boa noite, sou Célia de Bortoli, eu sou da região oeste, sou diretora de cultura em Salto Veloso e sou do comitê gestor do CONGESC, que é o Conselho de Gestores Municipais de Cultura da FECAM. E via CONGESC também, na Lab, a gente orientou principalmente os gestores, e agora, novamente, né, o CONGESC e a FECAM são parceiros para ajudar na operacionalização desses recursos. Ademir, por favor. Boa noite, eu sou Ademir Bússolo, sou servidor da Fundação Catarinense de Cultura também, como a Carolina, técnico maquinista do Teatro Álvaro de Carvalho como função, né? Estou envolvido com a organização do Paulo Gustavo desde o início, e
na ocasião da Aldir Blanc, a gente teve muito sucesso na região da Palhoça, inclusive com atendimento aos indígenas, atingindo as três aldeias, né? Acho que foi o município que mais teve inclusão de indígenas no cadastro da Aldir Blanc 1. Né? Inclusive, nessa época, a gente conseguiu mobilizar os fazedores de cultura para conseguir instalar o conselho, né? E também complementar o CPF, os 3 mecanismos do Sistema Nacional de Cultura, né? Que a gente havia já há 20 anos solicitado, existia a lei, mas não existia o conselho de fato. Né? Então, conseguimos mobilizar através de um fórum de cultura, e que existe até hoje, né? Inclusive em paralelo ao conselho. Obrigada, Ademir. Eliandro está ali com o vídeo fechado, mas se quiser falar, tá contigo a palavra, Eliandro. Acho que ele está no trabalho, a gente pode deixar ele um pouquinho mais tarde. Eu consigo rapidinho aqui. Consegue? Tá bom. Prazer, então, eu sou o Eliandro Salio. Eu estou aqui representando também a SC Games, na qual eu sou vice-diretor. Desenvolvo jogos há 10 anos aqui em Santa Catarina, variando bastante entre a região de Florianópolis, Itapema e Blumenau, né? Mas sempre, acho que grande parte do tempo com esse aspecto curioso de não estar trabalhando para o Estado, né? Principalmente depois da pandemia, a internacionalização tem chamado bastante o pessoal da tecnologia, né? Então, sempre existem mais propostas para a gente estar trabalhando para fora do que para cá. Sempre mais propostas para a gente estar, né, realmente prestando serviços para empresas de fora e que normalmente são muito mais interessantes no aspecto financeiro, até mesmo do que estar criando novas empresas aqui, né? Eu acho que a gente está perdendo bastante força de trabalho, realmente, no setor da tecnologia nessa ótica, né? Mas eu acho que a gente está agora com uma força bem significativa, tentando realmente trazer o pessoal de jogos para baixo desse mesmo guarda-chuva, para que a gente possa lutar, né, por essas causas que realmente tentam fortalecer o Estado e que vão beneficiar o setor aqui. Tenho mais alguns colegas que estão aqui da ASC Games, né, mas acho que da minha parte é isso. Então, obrigado pela organização da reunião. Obrigada, Eliandro, obrigada pelo teu depoimento, muito importante. Dagmar, está com você a palavra. Eu bati palminha para o Eliandro, porque a nossa interação outro dia foi muito interessante. Mas boa noite a todos, a todas e a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Dagmar Castro, estou conselheira no SEC, pela cadeira do audiovisual, no 2º mandato. E estamos aí na operativa, né, trabalhando os comitês, trabalhando em todas as regiões, tentando auxiliar todo mundo, ajudando a montar comitês nas cidades, para que a gente faça esse movimento da sociedade civil, né, um movimento grande, mostrando gestores, estamos aqui, estamos atentos, conhecemos a lei, estamos para colaborar. Né? Então, nesse sentido, estou aqui, né, para contribuir no processo, no que for necessário. Né? E, como conselheira, estou parte da comissão da Fundação para que a gente faça o diálogo das oitivas lá. Importante só trazer nessa apresentação, Carol, Bia, Edson, que o comitê, através da operativa, a gente fez aquele formulário, né, para o audiovisual. Aí eu, cadeira do SEC, no GT da Setorial do Audiovisual, com a participação da representação de todas as entidades, construímos aquele formulário, e hoje a gente viu ali a resposta do outro formulário, né, muito legal, da cadeia produtiva, já temos um número legal lá de pessoas já desenhando a participação das mesas, então entrem no formulário, preencham, que é muito importante a gente ter esse desenho de participação. Mas vamos embora, que ainda temos muito adiante, né? Agora temos um professor aqui, o professor Tal. Então, boa noite a todos, e prazer.
Acho que aqui eu sou o único chinês que está dentro do clube. Então, agora... Olha só. E já tem meu amigo e colega Ademir, né? Boa noite. E também agora tem mais amigas e amigos novos, né? Então, acho que talvez para vocês ficar um pouco estranho, né? Como entrar um chinês no clube. Então, é o seguinte, né? Eu sou chinês, eu tenho o doutorado na área de medicina chinesa na China. Eu já trabalhei há 8 anos na Unisul, a partir de 2008. E quando realmente entra na cultura Santa Catarina, ou cultura brasileira, realmente pela dificuldade de diálogo entre culturas. Né? Esse atrás a minha procuração acadêmica sobre a linguagem chinesa, o livro sobre Mandarim Celestial, e foi uma obra realizada em Santa Catarina. Por causa de dificuldade de diálogo entre culturas, porque a linguagem chinesa é uma linguagem visual e bem diferente do que a linguagem portuguesa, uma linguagem fonológica. E até foi uma grande honra de residência na Santa Catarina, porque por causa de essa uma terra como multicultura, me incentivou eu sou médico, mas eu fui atrás de pesquisa linguagem pelo as pesquisas de pesquisadores do Brasil, né? Representante o Germano Afonso, a professora Cíntia do Rio, e alguma pesquisador, né? O Jaci Gonçalves, do Instituto Human Service, o professor da Unisul, e também esse grupo de pessoas do Instituto Human Service, já tem mais de 26 anos de pesquisa na cultura indígena Santa Catarina. O que aconteceu? E pelo esses vários cruzamentos acabando me levou para a pesquisa o etnoastronomia indígena e arte rupestre de Santa Catarina, que ele está carregando uma cultura humana ancestrais, ou seja, uma cultura na época de Neolítico ou Paleolíticos. E assim me levou para... Agora eu já realizei meu estudo de pós-graduação de arqueologia e patrimônio cultura na Faculdade de Capivari de Baixo, um curso bem direcionado para a pesquisa de arte rupestre de Santa Catarina, né? Então, pelos todos esse caminhada, né, e trabalho conjunto com a Edmi no Instituto de Human Service, afogado para essa área de astronomia nas culturas e cruzado com arte rupestre de Santa Catarina. Então, por isso, né, eu entrei no grupo com vocês, né, para valorizar e para pesquisar e divulgar a cultura catarinense para o mundo. Porque é muito interessante a nossa pesquisa, nesse momento, está mostrando que essa arte rupestre de Santa Catarina, quando ele tem ele carrega uma cultura neolítico, paleolítico, e como uma grande evidências, até ele virou um fenômeno bem interessante para o mundo. Nesse momento, a gente está trabalhando para isso. Tá certo, professor. Obrigada, viu, professor Tal? A gente Obrigado. conversa mais um pouquinho outra hora, porque precisa dar andamento na reunião, pedir para o pessoal ser um pouquinho mais breve aí na apresentação, senão a gente vai longe. E eu acho que, inclusive, para a gente botar um teto aqui, eu acho que a gente pode finalizar a reunião aí 9h30, pode ser, gente? Mais 1 hora de reunião, vamos combinar?
Então, tá bom, obrigada. Agora, Paula. Boa noite, eu sou Paula Chiodo, sou representante do Fórum Audiovisual de Florianópolis. Participei de alguns trâmites da Lab 1, estou acompanhando a Paulo Gustavo desde o ano passado, e eu acho que é isso por enquanto. Estou aqui para somar no que for preciso. Obrigada, Paula. O Tainan, por favor, Tainan. Olá, boa noite, pessoal. Isso, meu nome é Tainan Mariano, então, eu estou como diretor executivo do Floripa Conecta. Aqui, nesse caso, represento também a Associação Catarinense de Games, sou conselheiro nacional de juventude e bom, estamos aprendendo, pessoal, nós estamos aprendendo ainda e precisamos muito da ajuda de vocês para aprender alguns pontos, né? Curiosamente, lá em 2019, quando teve o Prêmio Catarinense Cinema, eu participei inicialmente da formação da COA de 2019, tivemos algumas situações ali que acabou nos afastando, enfim, da operação, mas eu acho que passado 4 anos, a gente está num novo momento. Obrigada, Tainan. Agora, Sueli, por favor. Boa noite a todos. Sou Sueli Dors, sou de Lages, pertenço daí à Meso Serrana. Agora, com os comitês, né, Meso Serrana, a operativa também faço parte, e o Comitê de Lages, da sociedade civil. Seria isso. Estou aqui para apoiar Legal. também a operativa e todos. Legal, obrigada, Sueli. Tiago é com você, Tiago Santos. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou o Thiago Santos, como a Carolina já falou. Eu trabalho com cultura, estava fazendo as contas aqui, mas posso dizer 30 anos, tá? Já comecei cedo na fotografia, mas agora o meu forte é o cinema, eu sou produtor executivo e estou à frente do FAM, que é o festival de cinema mais antigo do estado de Santa Catarina e um dos 15 mais antigos do país. Tá? É isso. Obrigada, Tiago. Agora é assim. Desculpa. Você é irmão do Celso? Não. Meu Deus, vocês são muito parecidos. Pronto, Sim, falei. eu acho que é porque ele é meu pai. Ele não é irmão, ele é filho. O Thiago tem a idade da Bom, Cinemateca, então, a né, minha Thiago? fisionomia tá boa, então, a minha identificação São iguais, corporal tá boa ainda. São muito iguais. Cíntia, por favor, com você. Olá, meu nome é Cíntia Domete Bittar, já fui conselheira há bastante tempo no Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, 2017, 2022. Hoje estou vice-presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Santa Catarina, sou membro da Câmara Técnica da Ancine, das entidades, sou diretora na API, da Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, e tenho acompanhado a lei desde o início, colaborei com a redação da cartilha do PT, né, para a aplicação da lei. Então, espero, né, contribuir, especialmente com troca com outros municípios. Também integro o comitê de Florianópolis. Aliás, amanhã temos reunião. E peço desculpa porque logo vou ter que sair. Até se tiver inscrição de fala, já peço, porque teve audiência ontem, hoje já teve 2 assembleias, agora outra, e as coisas estão se encavalando, a gente não está conseguindo participar de tudo. E amanhã tem outra em Florianópolis, ou dia 6. Não, amanhã tem do comitê de Florianópolis, da Paulo Gustavo, e quinta-feira tem com a SAVE, do MINC, e depois com a Câmara de Vereadores. Então, essa semana, não sei o que aconteceu, tá complexo. Tá complexo. Eu queria aproveitar, assim, depois que a gente terminar as apresentações, quem estiver participando desse de Florianópolis, do Comitê de Florianópolis, para contar um pouquinho dessa organização, que eu queria entender. Eu sei que a maioria das pessoas aqui são de Floripa e talvez tem gente que não esteja participando, mas só vamos terminar, e aí se a Cíntia souber, ou outra pessoa que esteja participando, já... Daniel Lima, por favor.
Boa noite, pessoal. Muito prazer, eu sou o Daniel. Eu sou diretor executivo atualmente da Associação de Jogos do Estado de Santa Catarina. Estou aqui junto com o Tainan e o Eliandro. E estamos aqui também para somar junto com todos vocês. Acreditamos que todos os âmbitos da cultura podem ser benéficos agindo em conjunto para cada ano que se passe, a cultura de Santa Catarina venha a se tornar cada vez mais forte, ao ponto de se tornar uma referência não só no país, mas como no mundo, em todos os sentidos. É isso, um prazer, pessoal. Tá certo, Daniel, obrigada. Agora o Moucazel, Luiz Moucazel, por favor, com ele. Oi, pessoal, boa noite aí a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Moucazel, acho que sou figurinha bem carimbada aqui em Floripa, as pessoas me conhecem também no estado. Fui membro do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, onde fizemos uma série de levantamentos. Depois fui presidente da Fundação Franklin Cascais, secretário de Cultura de Florianópolis, criei a secretaria e fui o primeiro secretário, entre outras coisas, né? E atualmente eu estou como presidente do Conselho Estadual de Cultura. Então a ideia é estar aqui para trocando ideias, estar contribuindo e ver como é que a gente pode colaborar. Tá Vou certo, também ter que obrigada. sair daqui a pouco, viu, Bia e Carol, porque já tinha um compromisso agendado às 9h, então... Obrigada pela participação, Moucazel, sempre bem-vindo para trazer contribuição, viu? Sabe muito. Tem ali o Vagaluzes, por favor, se apresente. Boa noite, gente. Aqui quem fala é a Sandra Alves, cineasta negra aqui de Santa Catarina. Sou da Vagaluzes Filmes, uma empresa que tem 18 anos aqui, dirigida por 2 mulheres. Que mais? Fazendo longa-metragem de ficção no meio desse colapso. Então, estamos aqui para observar os movimentos e ver como que a gente se coopera e fortalece as pontas de rede. Obrigada. Obrigada, Sandra. Alexandre, por favor. Boa noite, eu sou Alexandre Martins, sou servidor do Ministério da Cultura e vou compor a equipe do Escritório Estadual do INPE em Santa Catarina. A gente ainda não tem a estrutura montada, mas vou acompanhar aqui vocês na medida do possível e a gente ver como que pode contribuir durante todo o processo. Obrigada, Alexandre. Então, gente, a proposta não é aqui a gente fazer uma aula sobre a lei, porque não tem esse objetivo. Acho que as pessoas conhecem um pouquinho sobre a lei, mas também eu acho que tem pessoas aqui que estão aí mais participando das reuniões e estão super entendidos da lei, como a Célia. Combinei um pouquinho com a Célia dela trazer um pouquinho da lei sobre a lei e as reuniões que ela tem feito e trazer um pouquinho das informações para a gente. Mas, antes de tudo, eu queria ver se alguém aqui de Floripa está participando, porque eu vi essa movimentação e, querendo ou não, Floripa é a capital, né? Eu acho que acaba... Por favor, Cíntia, está contigo? Não? Não, eu estou participando. Ah, você está participando de Florianópolis, está na criação desse GT? E como é que é isso? O comitê ele não é aberto? São indicações de setoriais só, é isso? Já criou um GT de trabalho e estão dando encaminhamento nas oitivas, construção da minuta, com a prefeitura, gestores, tudo já está encaminhado. Desculpa, Mais isso, sim, tem curiosidade. Entendi, Carolina, a tua pergunta da construção das oitivas, tipo, se a gente está sendo a oitiva? Se Florianópolis já está iniciando esse processo de oitivas, se tem pesquisa através de formulário, como é que está? Bem isso, como é que está acontecendo? O GT, o grupo de trabalho é gerado a partir do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis. É um conselho bastante organizado. Aqui a capital tem Conferência Municipal de Cultura Bianual, tem plano, tem as setoriais com
assembleias documentadas, né, a maioria delas, a que eu represento, né, o Fórum Setorial do Audiovisual, reúne o audiovisual, né, o setor daqui, com reuniões mensais desde 2017, então a gente tem uma periodicidade documentada, né, então acho que foi um caminho orgânico, assim, de organização, né, de já tirar as representações para o GT, que vai auxiliar a Fundação Franklin Cascais, que gera a cultura aqui, e ajudar a criar as oitivas. Não é que a gente vai ser oitiva, a gente vai ajudar a pensar o modelo de oitiva, a gente está pensando em ser 3 dias, um de abertura geral, um do artigo 5º e outro do artigo 8º da lei. Então, a gente pensa nesses modelos, né? E o GT tem pessoas bem articuladas, também algumas bastante articuladas com Brasília. Então, o GT também ajuda a Franklin nessa ponte com o Ministério da Cultura. Então, é mais ou menos esse lugar, é um grupo de trabalho, de apoio, assim, mas isso não substitui em nada a participação da sociedade civil organizada, né? Aí, é claro, é mais fácil chegar né, através das setoriais, que estão empenhadas a passar as informações, né, e tudo mais. Pelo que eu entendi, vai ter um cadastro, sim, vai ser estimulado um cadastro para entender, né, para mapear esses setores. Já tem alguma prévia da Aldir Blanc municipal, né, de um cadastro, mas o desafio assim como todos os lugares, fazer os recursos chegarem para cumprir o espírito da lei. Né? Tá em cima, né? Tá cuidando para não se perder isso. E para cuidar mesmo para onde que vão esses recursos, né? Porque a lei, ela vem atender aos setores que foram impactados esses anos já atuantes. É uma lei que ela é diferente da Aldir Blanc, da Lab 2, que tem um papel mais estruturante, no sentido de fomentar, no sentido de criar novos agentes, criar novas empresas, né? A Paula Gustavo vem atender produtora que está de porta fechada até hoje, né? Desde a pandemia e situações similares, um monte de produção parada, os orçamentos das obras quadruplicaram nos últimos anos, a Ancine travou nos últimos anos. Então, o espírito da lei é atender esse setor, né, cultural que sofreu, de fato, por esse período. Então, o grande desafio é esse diagnóstico, não é só um mapeamento puro e simples, é um diagnóstico de quem são os destinatários, digamos, né, potenciais, cumprindo o espírito da lei. O que a lei se destina a fazer. E não confundir com os propósitos da Lei Aldir Blanc II. Acho que esse é um dos principais desafios da capital e de vários outros lugares. Não é fomentar novas ações, novos artistas, novas produtoras. Na verdade, a Lei Paulo Gustavo vem para quem já faz, né? Já fazia e aí foi prejudicado. Não é uma linha tão sólida assim, não. A gente está falando de setores, assim, sabe? Não é que não pode ter novas iniciativas, assim, mas, assim, da onde que vem esses recursos? Os fundos, o superávit dos fundos, Fundo Nacional de Cultura e Fundo Setorial do Audiovisual, quase foram surrupiados pela PEC dos fundos. Né? Então, a Lei Paulo Gustavo, esse dinheiro, por que ele gerou um superávit? Porque ele não foi investido. Então, várias pessoas que podiam estar fazendo seus projetos durante esse tempo e tudo mais, não fizeram porque esse dinheiro não chegou nelas. E quase perdemos de vez para pagar dívida pública, diziam eles, né? Então, a Lei Paulo Gustavo, ela vem para voltar para o setor. Então, eu não sei que tipo de critérios que a gente vai colocar, isso vai ser definido nas oitivas, ouvindo a sociedade civil, tendo um debate com a sociedade civil. Agora, assim, por exemplo, na Lei Aldir Blanc, tinha que comprovar uma atuação no setor, de um mínimo de tempo, 6 meses, 1 ano, 2, na Aldir Blanc tinha isso. E uma comprovação simples, assim, para demonstrar que a pessoa fazia aquilo. Por exemplo, não vem uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa área,
que é, sei lá, faz outra coisa da vida e vem requisitar recurso da Paulo Gustavo, porque tem um vídeo, alguma coisa assim. Não, ela precisa comprovar de alguma forma que ela é do setor. Na Aldir Blanc já tinha isso não é novidade. Isso é critério de edital, né? Portfólio, currículo, precisa comprovar a área, a atuação, e é isso. Cada lugar vai definir os seus critérios de acordo com as suas demandas, né? Por exemplo, lugares que, sei lá, de repente não tem uma tradição no setor que vai estar no edital. Esse lugar vai elaborar seus próprios critérios para que esse dinheiro chegue a quem é mais aproximado do setor possível. É por isso que a regulamentação do MINC não vai vir tudo, tem que ser assim, tem que ser assado, porque cada lugar tem a sua especificidade. Claro. O que a gente precisa ver é que a gente cumpra o espírito da lei e diferencie ela do que vai ser a Lab 2, que aí sim vem por 5 anos injetando 3 bilhões anuais no setor brasileiro. E aí desenvolver programas mesmo, né? Continuidade de programas, não é só uma transferência de recurso. Que agora E uma outra diferença é que na Lab não tem a divisão do audiovisual. Sim. Que na Paulo Gustavo tem. Aqui não, na Lab 2 não tem. Ok, então, eu não sei se está todo mundo sabendo disso aqui, vou até chamar a atenção que esse recurso da lei Paulo Gustavo é um recurso que é do Fundo Audiovisual, Nacional do Audiovisual e do Fundo Nacional de Cultura. Então, ele tem aí 70%, a gente fala que é 70% e 30%, né? Tem uma parte do recurso que é maior, que é para o audiovisual, né? Esses 30% para as demais áreas, eles estão chamando de demais áreas. Tem o Ademir está com a mão levantada e depois a Dagmar, vou passar para os dois. Obrigada, Cíntia. Se você quiser, depois levanta a mão aí para colocar mais alguma coisa, eu passo a palavra para você novamente. Obrigada. Eu vou ter que sair, na verdade, Carolina. Quer terminar? Quer falar alguma coisa? Não, só amanhã a gente vai ter a comitê que tu perguntaste, de Florianópolis. Podemos ver com alguém do comitê que está mais na liderança, e não sou eu, mas para compartilhar as informações com o grupo da Meso. Legal, ótimo, né? Porque eu estou sentindo falta disso ali no grupo, porque querendo ou não, o protagonismo ali do grupo é Floripa, e as pessoas não estão trazendo informações, porque eu entendo porque se organizaram através de setoriais, mas é que era importante a gente conseguir movimentar toda a Meso, né? Porque isso é troca de trabalho, troca de serviço, eu imagino, né? Vai movimentar aí o território todo. Mas a divisão das mesas foi uma opção da operativa, né? Dividiu assim, mas a Lei Paulo Gustavo é Estado e municípios. Então, também é natural que os municípios, né? Porque tem as reuniões do comitê de uma cidade, da outra, aí a gente criou mais uma estrutura da mesa. É difícil também dar conta de tudo, né? Mas a gente, né? Vou repassar esse informe amanhã e avisar para compartilhar essas informações. E também na audiência pública que teremos na Câmara de Vereadores em Floripa também, né? Então, todos esses momentos a gente tenta compartilhar, acho que a gente está entendendo a dinâmica, né, das mesas, é importante, até gostaria de saber quais cidades estão aqui, depois se tiver uma lista para a gente poder repassar amanhã. Pois é, a gente fez um formulário ali que só responderam 30 pessoas, né, e das 30, 20 Florianópolis, aí aparece São José, Palhoça e Garopaba. Mas aqui os presentes, né? E aí aqui o presentes a gente está aqui pedindo para colocar no chat, vai ficar gravado e depois a gente coloca ali, tá? Dá um retorno para vocês. Obrigada, gente. Cíntia, deixa eu só compartilhar só mais uma coisinha para você levar amanhã na reunião. A estrutura nacional tem uma operativa nacional da Lei Paulo Gustavo, que é um grupo constituído, estou eu, a Catarina e o Clodoaldo. E aí a operativa nacional recomendou que a gente fizesse na estadual, uma operativa estadual, e que cada estadual decidisse como vai fazer essa operacionalização, mas que estimulasse que existissem os comitês municipais. A partir dos comitês municipais, vai haver um diálogo talvez direto com a nacional, nem precise tanto dessa articulação estadual. A nossa tendência é ir se diluindo, porque nós estamos totalmente na parte de mobilização. Nosso trabalho é mobilização.
trazer gente, que as pessoas fiquem sabendo que tem uma lei Paulo Gustavo aí, que se informem, que vão atrás dos gestores, e é bem sociedade civil, vão atrás do gestor, vocês têm que fazer e tal. Então, eu acho que nessa estrutura que a gente está falando, a estadual vai começando a diluir a partir que os comitês municipais estejam fortalecidos. Mas seria importante que, quando tivesse constituído esse municipal, passasse para a gente passar para a nacional, para ir alimentando esse sistema. Não, aqui em Santa Catarina já tem 18 comitês operando, tudo, porque é isso, é ir dando autonomia justamente para os municípios, né? Então, seria legal constituir realmente. Então, já tem o de Floripa, está constituindo? Já tem, tá? por decreto, tudo Ótimo. E já então, foi a gente avisado. começa já a anotar isso. Uhum. Mas é para avisar, tem que avisar vocês, então. Acho que a gente pode começar esse protocolo agora. A gente pode começar esse protocolo daqui por diante. Tá, Já tem eu aviso, Floripa, tem, a gente já faz esse protocolo. Quando o Palhoça tiver, Garopaba, e a gente já vai adicionando e nosso trabalho fica diluído. Tá. Valeu? Eu repasso, Bia, amanhã daí para o pessoal fazer esse trâmite. Carol, se tu me permite, Cíntia, eu queria só te deixar uma mensagem que a gente recebeu hoje do MINC, do Binho, numa reunião de gestores, e foi muito interessante, né, Edson e Célia, quando eu fiz essa fala dos 70%, dos 30%, e daí o Binho me corrigiu, sabe, ele falou, Dagmar, é o seguinte, esse recurso está lá na lei, 70%, 30%, as pessoas falam que é do fundo setorial, que é do Condecine, que foi até da minha fala, ele falou, mas não é, porque esse recurso estava lá, mas foi surrupiado. Mas para não desestruturar a lei que já estava pronta, então o governo repôs lá esse montante para poder, porque não dá tempo de mexer na lei. Então é um recurso novo, na verdade, ele não é aquele recurso, sabe, do Condecine, é um recurso que foi colocado nesta proporção para não desestruturar a lei. Informação do MINC, não fala minha, tá? Mas só para a gente saber da cultura do processo. Vou só avisar, porque é que assim, Dagmar, é importante também saber que tem opiniões divergentes dentro do MINC, tá? Existe a Secretaria do Audiovisual, da Joelma Gonzaga, as entidades terão uma reunião com ela no dia 6, que ela vai explicar como é que vai ficar na regulação, mas é uma questão das entidades do audiovisual nacional, alinhadas, inclusive, com a ministra Carmen Lúcia, do STF, porque é importante todo mundo saber que a MP foi derrubada porque as entidades do audiovisual entraram também na ação no STF, para derrubar a MP do Bolsonaro, né? Foram 3 entidades. Então, existe, pactuado, sim, que esse recurso é do audiovisual. Eu presenciei, não só o Binho, outra pessoa também do MINC falando isso, mas aí a gente cai num niilismo, porque, assim, a fonte, e está na lei, querendo ou não, a prerrogativa é devolver o recurso do FSA e do FNC. Passou assim pelo Senado, passou assim pela Câmara. E muitos senadores, se for pegar o discurso dos senadores, aprovaram a lei com essa prerrogativa de devolver o recurso para o setor. É só pegar as falas dos senadores. Então, é muito complicado, algumas pessoas, inclusive dentro do MINC, e são a minoria, mas hoje vir dizer que não, que a origem do recurso, ela o dinheiro misturou ali dentro, né, porque virou outro dinheiro e não é mais exatamente o do fundo setorial. Então, mas assim, nunca é. O dinheiro da Condecine, inclusive, ele é arrecadado e misturado dentro da grana e repassado via LOA para o FSA. Então, nunca é o mesmo dinheiro. E é a mesma coisa que a gente cair num niilismo de que o meu próprio dinheiro de vocês que está na conta do banco nem existe. Na hora que alguém repassar, vai vir de outro dinheiro. Então, assim, eu sei que você ouviu, porque eu ouvi também isso, mas, assim, é uma coisa que todas as entidades do audiovisual nacionais, algumas com uma posição muito mais conservadora, que a que eu represento, inclusive, então, assim, até em choque com algumas falas como essa, mas me parece que tudo vai ser esclarecido e que tem rolado alguns mal-entendidos, assim que a gente tem ouvido. Mas aí eu repasso também o informe da SAVE,
né, não sou só eu de Santa Catarina que vai participar, para que a gente tenha esse entendimento. Mas pode ver que o Tiago nem mencionou isso, porque são algumas correntes que estão com pensamento ali. Só que a gente tem que ver como essa lei foi aprovada e quais são os argumentos dela, inclusive no próprio despacho da ministra Carmen Lúcia, que cita as entidades do audiovisual. Então, eu sei... Tem um histórico aí, não dá mais para voltar, né, gente? Foi aprovado sendo fundo do setor audiovisual, então é isso. É complicado. Ali, se misturou dinheiro, se o dinheiro foi sequestrado, se foi desviado, não interessa, agora estão repondo, né? Tem um compromisso de repor o recurso. E Carolina e Dagmar, isso se dá muito porque, infelizmente, também não saiu a LAB no mesmo tempo. Que a LAB seria para todos, sem distinção. Aí fica essa disputa, né, de recurso. E a Paulo Gustavo era para ter saído quando foi construída a lei, quando existia o recurso. Aí foi surrupiado, teve que ter sido reposto, porque a lei já estava posta, aprovada. Não tinha outra estrutura legal. Tinha que manter o que está na lei, é simples. Mas é só o histórico, assim, né, para a gente ter essa consciência, né, do processo. De como é que acontecem as coisas lá em cima, né, gente? É isso também. Aí vem esses ruídos e tal, mas a gente sabe como é que é, e é isso. Estão repondo, sumiu o dinheiro e estão repondo agora. É assim que eu entendo. Fizeram uma confusão, era verba parlamentar para tudo quanto é lado. Enfim, vamos lá. Foi para lá, né? Vamos combinar que foi recurso. A Ademir está com a mão lá levantada há um tempão e quer falar. Fala, Ademir. Só para contribuir com a informação municipal, a gente na Palhoça a gente já fez um debate o ano passado, inclusive a gente lançou um formulário pré-oitivas, né, para a Fundação saber mais ou menos qual era o nível ali de participação e de fazedores no município, né, e já temos esse formulário pronto que vai se reunir agora na próxima semana para fazer análise e também constituir o comitê, que a gente deixou para mais perto do lançamento da regulamentação. E seguimos com a constituição do Plano Municipal de Cultura, que a gente também estava em debate e agora já entregamos para a Câmara de Vereadores. Legal. Então, Ademir, só para a gente, que você também é da operativa, e aí a gente vai interferindo assim, não é falta de educação, não, é só por encaminhamento. Você viu que a gente falou aqui da Comitê de Florianópolis, que eles já colocaram, já está em decreto. Então, talvez Palhoça já tenha aí a dica de que Floripa já constituiu a base de decreto. Assim que vocês constituírem, já passa para a gente, que é da operativa estadual, e aí a gente já começa a ter esses dados, tal município já estão com a tarefinha feita, e aí é isso que eu acho que a gente está criando esse protocolo aí do nosso trabalho, né? E aí isso que é importante. E trabalhei no plano de cultura com vocês, parabéns por terem completado com louvor o trabalho, e como o Tiago falou ontem, né, no início, olha como que eles mudam as coisas mesmo no Meet, é uma reunião que entende de um jeito, daqui a pouco eles fazem outra reunião que entende de outro jeito. No começo, quem não tivesse com o Sistema Nacional de Cultura implementado, CPF, não ia nem poder participar da LPG, né, aí eles já recuaram um pouco, falaram, não, também, tá, tudo bem, a gente não precisa ser tão radical assim, tá servindo o termo de adesão, mas ao mesmo tempo eles também não estão dizendo prazo para as coisas, então os municípios devem continuar nessa luta aí de implementar o conselho, o plano e o fundo e deixar implementado independente de LAB, de LPG, porque é assim que vai funcionar. A educação já funciona assim, a saúde já funciona assim, a segurança já funciona assim, a assistência social já funciona assim, então a cultura já vai tá fazendo isso, nós estamos exercitando através dessas leis o nosso sistema, né? Então é isso aí, faz o comitê, já fala para o pessoal lá da fundação, publicar no decreto os membros e começa a agilizar
O comitê municipal, né? Então, a gente tem Florianópolis e Palhoça aqui na reunião que está estruturada. Tem mais algum outro município que se manifestou? Não, né? Contando que tem alguma estrutura já. Ali está setorial de cultura afro, da onde? Tem uma moça que, se ela quiser falar. Célia, você quer contribuir, falar alguma coisa sobre a situação dos municípios, o que você está vendo, como é que está? Você que é do Congesc, contar um pouquinho para a gente? E abrir também, né, gente? Eu acho que abrir aí para quem quiser perguntar. Então tá, obrigada, Carol. Acho que não tem nenhum gestor municipal aqui, né, na reunião, e é fundamental, né? A lei só vai acontecer nos municípios se a gestão municipal fizer sua parte. Então, enquanto representante do Congesc, eu participei na sexta-feira de uma reunião, que foi agendada na própria sexta-feira, que é a segunda que teve desde que foi cancelado, né, foi adiado a regulamentação. Para os representantes como o Congesc, para os gestores das capitais e dos estados. Então, estava eu e a da Fundação, a Ana Lídia. E algumas coisas que já foram, né, adiantadas em relação ao CPF, né, na primeira reunião ia se tornar obrigatório, né, o compromisso, e a regulamentação já ia trazer um prazo para os municípios implementar todo o sistema. Após queixa, naquela mesma reunião, foi alterado, então uma coisa vai ser a LPG e outra um decreto do Sistema Nacional de Cultura. Vai ter que ter, sim, esse compromisso, mas um prazo que vai correr em paralelo, como era desde o início, né? A partir do momento que o município adere ao sistema, tem, sim, um compromisso e um prazo, então a gente vai poder voltar a alimentar lá o sistema, e isso está valendo. E é fundamental, né? Então, eu acho que aqui, como a maioria são, né, agentes culturais, acho que tem esse papel de estar participando dos comitês, de estar, né, chegando no seu município, no gestor, e, né, forçar essa participação desse gestor. Enquanto Congesc, a gente deu apoio no tempo da Lab, e também a gente vai poder dar esse apoio na Paulo Gustavo, né? A FECAM tem uma linha direta, né, de comunicação com os prefeitos e com os gestores. E acho que em relação à prestação de contas, né, acho que a Lab, em relação aos gestores também, isso já foi adiantado. Uma coisa vai ser a prestação de eu, enquanto gestora, tenho que prestar o MINC na plataforma, vai ser mais simples do que na Lab, além de comprovar que eu fiz os editais, eu tinha até que colocar um link e comprovar que os gestores tinham feito. Agora não, o meu compromisso é de usar o recurso, aplicar o recurso e comprovar esse uso, comprovar que houve a escuta, que tinha comitês e que o dinheiro foi aplicado nos editais. Em relação às porcentagens, uma sugestão que foi bem bacana, de se lançar os editais, de acordo, né, com as porcentagens dentro dos itens, mas já se prevê dentro de um só editais, com os vários itens, ou de editais que se comunicam, depois a suplência, a premiação da suplência. Sobrou numa categoria, para não perder tempo de lançar um outro edital, você já prevê que esse recurso possa ser repassado, né, para aquela categoria onde teve suplentes. Isso também facilita. Mas o mais importante, acho que de tudo isso, que de repente tem coisas aqui que não temos gestores, mas acho que dá um alívio de saber que o MINC vai estar próximo, né? Então, ou através do escritório, a gente tem o Alexandre aí, que, né, então Santa Catarina sai na frente em relação a isso, e mesmo essa presença online constante. Então, a gente vai ter muita ajuda, sim, dos gestores para aplicar. Eu acho que Santa Catarina, né, com o Aldir Blanc, a gente conseguiu 79%. Quem a gente percebeu quando a gente teve a segunda chance, né, na Lab 2, como municípios que não tinham usado o recurso, quando perceberam a movimentação na sua região, espera lá, faz diferença, dá para fazer, eu posso. Eu sou do município de 4.500 habitantes, e dá para fazer. Né? Eu faço um documentáriozinho sobre a linha no interior, eu gravo um vídeo sobre o meu mestre do saber, agora a gente já está aqui, a gente já tem as ideias, a partir de projetos que já foram feitos,
né, a gente fez um projeto que está sendo realizado agora, que vai ser entregue semana que vem, sobre a culinária cabocla. Toda vez que essa museóloga ia entrevistar a pessoa, chegava lá, aquela senhora dizia, achei que iam me filmar. Falei, opa, já temos um projeto, a gente vai voltar sim para filmar, quando vier o outro edital. Então, dá para fazer, né, audiovisual mesmo numa cidade pequena, onde tínhamos um produtor e teve que, né, por não ter muito trabalho aqui, acabou se deslocando para um centro maior. A gente precisa de formação, isso é bacana, que acho que vai ser diferente da Aldir Blanc, eu não tenho o compromisso de contratar só pessoas do meu município, então, desde que a ação seja feita aqui, eu posso trazer, né, alguém mais experiente para trazer uma oficina de audiovisual, de animação, de game, se o game entrar. Então, eu acho que tem que chegar junto na prefeitura, nos gestores, né, que é a primeira ponta aí que tem que agir, senão não vai ter recursos, os prazos ficam curtos. E coloco, né, à disposição o Congesc, eu fico no Congesc até maio, oficialmente, e 10, 11 e 12 tem o Fórum de Gestores em Lages, mas é aberto a toda a comunidade, o MINC vai estar presente, mas sempre tem representantes de todas as regiões, através dos colegiados de cultura das associações dos municípios. Legal, muito bom, Célia, obrigada. Então, o Tiago, né? O Tiago levantou a mão, por favor, Tiago. Na verdade, um pouco Paulo Gustavo, mas aproveitando a Célia, o Congesc, a gente até falou sobre isso ontem na reunião da LESC, mas eu vejo muito que não é a LESC esse tema, é mais os municípios. E referente também à questão de prestação de contas. É a questão da emissão de nota fiscal tomador-prestador. A gente tem, se não me engano, Itajaí, BC, pode fazer isso. Me corrige, Bia e Dagno, por favor. Mas, tipo, a maioria dos municípios de Santa Catarina não podem ter o proponente, ele emitir nota para ele mesmo. Só que a gente é gestor cultural, a gente é o nosso proponente, né? Quantas pessoas acabam tirando nota do vizinho, ou do pai, ou da mãe, ou do irmão, burlando, fazendo as coisas como não deveriam ser, né, por essa questão. A gente conhece outras produtoras, uma daqui, eu estava aqui no grupo, abriu a produtora, a Sandra, tá, eu posso falar da Sandra, ela abriu 2 empresas em Florianópolis para fazer isso, eu conheço outra produtora que abriu uma empresa numa cidade do lado, eu estou abrindo uma empresa em São Paulo, por essa questão. É difícil e talvez, através da FECAM, uma conscientização para os municípios. Tiago, na própria regulamentação já vai prever, né, que a prestação de contas seja de relatório de execução. Então, vai caber ao município. Novamente, a conversa é com o teu município, ele vai ter a opção de fazer a cobrança através de relatório de execução. Eu não quero a nota, você vai ter que comprovar, o produto vai ser entregue e vai ter formas de... Então, a regulamentação vai permitir isso, mas vai ser uma opção do município. Então, a importância, né, da escuta e da participação aí com o seu município. Mas a gente sabe também da questão que sempre bate, que é o Tribunal de Contas, né? Eles sempre falam que o problema é o Tribunal de Contas, é o Tribunal de Contas que não deixou. A gente tem medo do Tribunal de Contas. E eu entendo e sou totalmente a favor da prestação de contas da execução de projetos de 200 até 300 mil, mas projetos acima desse valor, a gente fala de um longa-metragem, né? Sim, que mesmo que espero que não seja contemplado, tá? Vou dar uma dica, não gostaria de ter um prêmio único para um longa-metragem. Espero que, assim, você possa captar 50% do teu recurso através dessa lei, para mais proponentes serem contemplados também, tá? Só que essa dificuldade, a gente, Célia, comentando sobre Florianópolis, uma pessoa da própria prefeitura disse que, não, isso é laranja, é lavagem de dinheiro, o que vocês querem fazer. Tá? Então, assim, a discussão aqui foi um pouco difícil, a gente já tentou 2 vezes, até com a Assembleia na Câmara dos Vereadores. Enquanto não tiver uma regulamentação, uma lei de fundo estadual de cultura, e aí isso vai repercutir nas leis municipais, é o nosso problema. É o nosso problema. E o marco regulatório nacional também, né? Eu vou tentar trazer uma contribuição, mas a Bia foi nossa gestora aqui, né, na cultura, e aí, então, ela tem, talvez, até mais conhecimento interno administrativo para construir. Mas eu faço produção executiva de projetos, né,
E agora, a LIC desse ano de Balneário Camboriú, até uma novidade muito linda, se transformou realmente em prêmio, porque antes ela tinha título, mas não tinha estrutura de entrega, né? A gente tinha que fazer aquela prestação de contas, já estava mais simplificada, mas ainda tinha o relatório financeiro. Agora, esse ano é a entrega do objeto. Quando o Estado inverte, pede que os editais voltem a fazer a prestação de contas, Balneário Camboriú vai numa outra direção e nós estamos achando lindo, ok. Mas aconselhamos todo mundo que guarde as notas fiscais. Tiago, como que a gente resolveu aqui? Penso que pode ser assim, uma colaboração para todos os municípios, né? A gente tira RPA, porque, na verdade, não é só uma questão do Tribunal de Contas, né? Assim, quando surgiu isso, me ajuda a lembrar, Bia, foi o Banco Central, que você não pode fazer uma transferência do teu CPF para o teu CPF dentro daquela conta, né? Então, foi uma normativa bancária, primeiro do Banco Central, e aí o Tribunal de Contas da União, claro que acompanhou, e aí, claro que isso respingou para os estados e municípios, mas a gente resolve, né, o proponente contemplado paga a si mesmo através de RPA, Recibo de Profissional Autônomo, que qualquer contador faz, você recolhe o INSS e, ok, não é uma nota fiscal, porque você não pode produzir nota para você mesmo, entendeu? Mas não tem que usar laranja, não. Tem que fazer isso, tem que mostrar, esse recurso é do proponente, porque está ali, porque está rubricado e está sendo pago, sabe, desta forma. Aí, Bia, se tu puder contribuir. O entendimento de cada município depende de quem está na controladoria, é secretário da Fazenda, porque ele não é uniforme no Brasil, esse entendimento. Tanto que tem município que aceita o recibo. Só assina o recibo. A gente está fazendo isso, por exemplo, na Elizabeth Anderle, está sendo só um recibo. Então, por não ter uma normativa federal que regularize como fazer essa operação, fica assim, da base do entendimento de cada município. E tem funcionário dessas pastas que tem mais medo do GAECO, de bater uma fiscalização, do Tribunal de Contas, tem gestores que têm mais medo de serem chamados, porque é realmente um lugar de risco que a gente corre, né? A gente corre muito risco na gestão de daqui 10 anos você ser chamado para dar esclarecimento de uma prestação de contas. Então, o que a gente também tem feito já quer uma resposta objetiva, direta e jurídica? Pergunta para o TCE. E quem pode fazer essa pergunta? O prefeito e o presidente da Câmara dos Vereadores. Ele pode fazer essa pergunta diretamente para o TCE e vir uma resposta. Eu acho Florianópolis uma cidade completamente caótica na parte documental, na parte de inscrição de projetos, não tem um sistema ainda, é no papel, é uma vergonha. Então, assim, eu acho que vocês que estão trabalhando com esses projetos todos, o Fundo de Cultura de Florianópolis foi super mal administrado em questão de gestão, assim. Então, o que eu acho que você tem que fazer é, de repente, pedir para a Câmara dos Vereadores, para o presidente da Câmara dos Vereadores fazer uma consulta diretamente para o TCE, se o prefeito não quiser, né? Ele pode fazer diretamente por isso, perguntar, olha, se o proponente do projeto presta serviço, porque eles têm entendimento que a gente entra para ganhar como proponente. É tão básico que não é isso, que a gente está executando um serviço. Na Lei Rouanet, você diz ali, né, no Fundo Setorial do Audiovisual, você diz que está prestando aquele serviço e entrega um recibo. E os sistemas, por exemplo, de emissão de nota, você não consegue tirar do CPF para o teu nome mesmo. MEI, por exemplo, você não consegue, realmente, porque o sistema trava, né? RPA não é uma solução também, mas
É isso que eu tô te falando, cada um, de repente, organiza de um jeito, assim, tem Não, que na verdade, a discutir. ideia de propor aqui é aproveitar, né, a movimentação da Paulo Gustavo, porque depois a gente vai ter o Aldir Blanc, não falando somente da questão dos editais municipais, a gente tem a própria PIC, tá, que é Estado, daqui a pouco, né, então é pensando em todos os municípios. Tá? São Paulo e Rio, você pode tirar nota de CPF, CNPJ, CNPJ. Tá? É uma questão específica da cultura, tá? Que a gente sabe bem. Mas era isso. Obrigado pela colaboração. Obrigada, A Tiago. Sandra Alves Isso estava deveria na... estar sendo mais debatido, né? Isso que o Tiago levantou, e eu não vejo isso sendo debatido, e é uma das questões mais importantes aí. Vamos combinar. Então, embatido, né? Não está sendo discutido, mas é só no embate mesmo. Na hora que chega lá na hora, a gente tem que entrar no embate. Problema para a gente. então, Sandra. eu posso partilhar um pouco o movimento que a gente fez desde 2018. A gente fez reunião com a diretoria da Secretaria de Fazenda Municipal, levamos o nosso contador, e foi assim, foi vexamoso assim, o posicionamento deles mesmo, eles dizendo que a gente não pode fazer isso, porque como o Tiago disse, né, Tiago, eles disseram que isso é realmente lavação de dinheiro, assim, lavagem de dinheiro, e aí tu diz, gente, ele realmente não sabe o que é conceito de fazer arte, né, o que significa o cinema, né, inclusive para a economia, né. Então, dali a gente fez um encaminhamento via o Marquito, na época vereador, que fez um pedido, então, para o atual, naquela época, secretário de Cultura Municipal, que era o Márcio Alves, e o Márcio Alves, daí a gente fez via Conselho Municipal, com o Márcio, com outro Márcio que estava lá, para a Secretaria da Fazenda. E a Secretaria da Fazenda fez, assim, uma devolutiva, assim, muito rasa, realmente, assim, sem ter responsabilidade com o setor, eu senti, sabe? Então, realmente é uma articulação política e que isso se construa como política, porque isso é permitido para os sistemas de outros lugares, né? Na época, por exemplo, a Ancine permitia receber. Aí, como a gente estava na preparação do longa-metragem do Mário do Desterro, aí eu fui obrigada a abrir um outro CNPJ para poder começar a funcionar, porque a gente já estava sob golpe desde 2016, né, gente? Fala sério. Então, assim, e realmente foi encaminhado, tem um dossiê sobre esse assunto, a gente fez algumas reuniões, mas daí aí eu fui para a produção do longa e nunca mais voltei, mas daí partilhei com várias pessoas, né? Tipo com o Tiago, com Cíntia, com várias pessoas. Enfim, tá na pauta. É uma problemática porque todo mundo que é proponente presta serviço, ou seja, o dinheiro precisa chegar na mão das pessoas, aí elas não têm. RPA é caro, viu, Dagmar? É muito caro para nossa produção, RPA. E meio inviabiliza, entendeu? Então, assim, é meio tapar o sol com a peneira, sabe? Sinto muito assim falar, mas vivi na carne isso, puta, demorei 7 meses para acessar recurso, entendeu? De um dinheiro que estava na conta, gente. Era assim, era a coisa mais simples do mundo, é só mexer no sistema. E lá, no sistema mesmo da emissão das notas fiscais, é permitir o nosso CPF entrar, entendeu? É só isso. Mas para isso precisa ter uma articulação dentro da secretaria. E o dono da chave do cofre do prefeito, o cara é de direita, entendeu? Então, assim, né, extermínio das artes, ponto. Isso é ideologia, né, gente? Então, através de políticas públicas, a gente aciona. A gente pode falar com a Carla, pode falar com a Tânia lá né, Vou levar, eu tenho uma reunião com elas na quinta, vou levar essa pauta para elas, tá? Então, pronto. Aí eu compartilho o dossiê com elas, daí, de repente, faz uma reunião lá com quem quiser, com o conselho, o fórum. Acho que é importante e a assessora dela de cultura é uma pessoa muito, muito articulada, entendeu? A Luana de Brito. Então, faço questão de fazer esse encaminhamento, porque eu fiquei furiosa com tudo isso e gerou muitos danos para mim e para a produção do longa, sabe? E uma hora isso vai bater, e agora bateu, gente. Agora como é que realmente vai articular, né?
Porque agora tem muito recurso, né, gente? Então, vão ter que lidar com esse problema. É a hora, é o momento. A pressão é essa. Valeu, Thiago, a lembrança aí. Porque é Obrigada. um brilho na estrutura do projeto, né, gente? Sim. Mas, enfim. Obrigada. Obrigada, Sandra. Agora é o Tainan. Oi, pessoal. Boa noite de novo. Bom, só porque também talvez agora logo acabe a nossa conversa aqui, mas só para comentar, né, comentar com vocês e talvez aqui puxando o debate um passinho para trás, né, porque estamos voltando, né, ao debate num outro contexto, né, e como eu comentei, né, mais cedo, a gente com certeza precisa de algumas orientações. Ontem eu ainda peguei algumas dicas, né, por exemplo, a gente pode também estar no Santacine, né, e a gente já tem 2 empresas de games no Santacine, aí conversava até com a Luísa, né, com a Lu, da Plot Kids, ainda perguntei rapidamente para ela, Lu, mas como é que funciona para fazer parte do Santacine, né, pergunta básica, né, pessoal, é coisa básica mesmo, né, vamos dizer assim, o nosso grupo, bem ou mal, ele é um grupo novo, né, então, né, tu vê que os empreendedores, né, do nosso setor, os produtores do nosso setor, né, é um pessoal mais, né, é um pessoal jovem, né, gurizada, eu digo assim, né, sem ser pejorativo, né, eu sou conselheiro nacional de juventude, né, eu bandero pela juventude, mas, né, então, assim, claro que a gente está ainda aprendendo alguns quantos pontos, né, aí a Lu até me mandou já alguns detalhes ali, e organizar, claro, melhor a nossa casa, obviamente, para a gente, né, chegar e mais somar, porque assim, pessoal, né, eu vou abrindo o coração e sem maldade nenhuma, a gente ouve algumas falas, né, que, assim, de forma alguma parece que é um ambiente divertido, sabe, pessoal? Assim, ontem, né, até inclusive puxado pelo nosso colega do Mink, né, puxou uma piada ali, todo mundo achou engraçado, só eu que não achei, né, eu e 2 colegas aqui que nós achamos engraçado ele falar que queria fugir da resposta de games, né, nós passamos 4 anos de tristeza tentando lutar por inclusão, e quando a gente tem a oportunidade de incluir, na primeira oportunidade que a gente tem, e assim é o poder, né, de um modo geral, aqueles que assumem o poder, né, excluem, né, aqueles com menos possibilidades. Então, assim, né, e estou comentando aqui, assim, né, com vocês, né, pessoal, acreditando que eu estou num ambiente super seguro de fato, inclusive, né, muito calmo, né, pessoal, assim, até porque lá em 2019, quando aconteceu algumas coisas que aconteceram, assim, cara, nós vamos brigar? Não vamos brigar, porque nós não entrou para brigar, a gente não entrou para tirar dinheiro de ninguém, a gente não entrou para roubar dinheiro, a gente não entrou, né? Basicamente, claro, quando tu és uma arte, uma produção nova, né, que envolve outros elementos de desenvolvimento de software, né, é claro que tudo que é novo, né, se imagina, né, pessoal, eu trabalho com inovação, então eu sei, tudo que é novo tem uma certa, né, não, pera, só quando for novo, mais velho, que vai ser mais aceito, porque enquanto for muito novo, vamos repelir, e eu acho que chega um momento assim, cara, já passou tanto tempo, né, e a gente ainda fica ouvindo algumas coisas que não se coloca nome, mas claramente é em relação né, a nossa participação, e de novo, né, não falo aqui, fomos super bem recebidos numa conversa com a Dagma, né, Dagma, foi super legal, acho que esse momento, e até porque ali atrás a gente tinha uma atuação um pouco diferente, mais desestruturada, agora a gente tem mais companheiros, né, Eliandro, Daniel e outros quantos, né, está organizando uma série de açõezinhas, né, mas de novo, né, como tudo que é novo também, engatinha, cai, né, começa a andar, cai, né, tipo, vou dizer que a gente é bebezinho, não é isso, né, e nem inocente necessariamente, não é essa questão, mas aprendendo, né, e com orientação, mas aí eu digo, né, com uma orientação saudável, com amor, com carinho, né, que é o que todo mundo preza, claro que a gente vai trabalhar junto, mas com paulada, porque, né, em anos passados a gente foi paulada, assim, cara, quem é que quer ficar no ambiente para tomar paulada, né?
Até a Dagmar fez uma provocação bem legal, né? Assim, poxa, pessoal, vocês têm que participar com a gente, né? Tem o happy hour, ela comentou happy hour, eu não me esqueci do happy hour, porque assim, cara, mas imagina que eu vou negar de tomar uma cerveja com o pessoal, né? E trocar uma ideia. Com certeza, para aprendendo de pouco com vocês, com certeza que tem toda essa experiência. E a gente podendo apoiar no que a gente puder, até pensando no, né? Porque do nosso lado a gente tem também, a gente entende o tudo que games junta de qualquer forma, né, porque junta música, junta, né, audiovisual, tem, né, claro, dentro do audiovisual, né, alguns detalhes mais ou menos, mas muito mais animação no nosso caso, né, enfim, então, alguns jogos, na verdade, né, são quase, o negócio é bem cinematográfico, na verdade. Enfim, então, alguns detalhes que, aliás, também bem aberto, né, e vou com certeza, eu tô com o WhatsApp da Dagmar, inicialmente, né, porque foi um primeiro contato para convidar para tomar um café, Dagmar, para até ouvir algumas coisas, assim, bem sinceras mesmo, né, de tipo, de caminhos, olha, de novo, a gente não quer entrar, como eu já ouvi, né, uma série de vezes, entrar assim, pronto, vieram aqui, agora querem pegar dinheiro, querem sentar na janela, cara, não é essa questão, né, não, a própria Lu falou numa das conversas, né, assim, claro, pô, desse jogo todo, né, a nossa, a Cíntia, eu acho, ela falou assim, não, essa lei não é uma lei de fomento, ou seja, isso quer dizer que, porque o nosso tem bastante a ver com fomento, né, quando a gente pensa em pandemia, né, a gente não sofreu pandemia, na verdade, muitos games não sofreram pandemia. O game sofre desde o dia que nasceu, né? Faz 50 anos que está sofrendo, não foi 2 anos de pandemia. Aliás, na pandemia, vocês bem sabem, foi um boom dos games, né? Foi o boom dos games no Brasil, tá, pessoal? A gente triplicou o número de 2017 para agora, nós triplicamos o número de estúdios no Brasil, então está se tornando, obviamente, uma força forte, mas, de novo, não é de 2 anos que foi ruim para nós, né? 40, na verdade, né? Com um ou outro estúdio no Brasil, que, de fato, é uma referência nacional, né? Com um específico, com uma referência internacional. Enfim, não queria de forma alguma também tomar muito tempo de vocês, né, pessoal, mas só fazer alguns comentários, com certeza, super aberto, pessoal, meu Deus, para tomar um café e uma cerveja, conversar um pouco mais sobre isso, né, não vai faltar oportunidades. Tainã, eu só queria fazer uma observação, que fácil não tem lugar nenhum, não está fácil para ninguém, todos os setores, todas as áreas, é uma luta constante, né, e aí é mobilização mesmo e articulação de vocês, para entrar e ocupar o espaço de vocês, né? Disputar. Então, eu até fui no Google agora, porque eu tinha certeza que o game está no CNPq, e está. A Abra Games é membro do Conselho Nacional de Política Cultural. Então, Tainá, não é nem conquistar o lugar, já existe esse lugar do games que eu te falei, eu fui conselheira nacional de 2015 até o golpe. E, na ocasião, já tinha o meu colega do game formando a setorial, tá? Esse conselho que foi formado depois, ele mudou os moldes, está por entidades, até o Ministério da Cultura está revendo tudo isso, para voltar a ser setorial, para a gente ter nossos delegados, nossas conferências, tudo. Mas, enfim, agora, atualmente, a Abra Games é um membro, uma setorial do Conselho Nacional de Política Cultural. Só peguei aqui de 2019, eu não sei quem é de 2021, porque foram impostados ontem. Mas estava o titular Pedro Zambon e a suplente Marina Perocaro, acho que você deve conhecer. O que você tem o que é uma função de um conselheiro nacional é articular com seus pares estaduais e municipais. Então, se você puder entrar em contato com eles também, dizer que vocês estão no movimento articulado aqui em Santa Catarina, que vocês fazem parte dessas discussões e fortalecer também essa relação. E aqui, o seu discurso deve basear nisso. Nós somos da cultura, nós já somos adotados pela cultura e nós queremos nosso espaço. Como eu te falei, vocês podem percorrer o caminho de ter cadeira nos conselhos municipais de cultura, que aí vai depender de município, né? Tem município que não tem essa força. O estadual de cultura e no nacional vocês já têm cadeira, né? Então, assim, acho que nesse âmbito da política cultural, o game já tem o seu lugar. Ele já está ali
como falar, autorizado pelo Conselho Nacional de Política Cultural, tá? Então, eu que fui no Google e achei isso aí. Pega quem assumiu segunda-feira, ontem, dia 3, ontem de manhã assumiram os novos, daí veja quem é lá, que assumiu nessa cadeira e deve estar em... deve ser fácil. Bia, é CENIC? É o CENIC? Não, é CNPC, Conselho Nacional de Política Cultural. Política é o conselhão de cultura do nosso país. Mas importante essa articulação aí no município, né? Conhecer setoriais de Florianópolis e participar das reuniões do conselho. Acho que é o Tiago. Vocês estão em Floripa, a mãozinha da o Edson baixou a mão, então, agora... Tiago? Só fazendo para apreciação. Alexandre, não estou conseguindo te entender. Melhor agora? Ainda está ruimzinho. Ixi, não entendi nada. Vamos lá, Tiago, você. Não, a fala do Tainan, na verdade, Tainan, eu faço parte de Santa Cine, tá, toda a diretoria, também faço parte da setorial aqui de Florianópolis, faço parte da Cinemateca Catarinense, que é a entidade mais antiga aqui, representativa do audiovisual no estado, como a Bia falou, a Dagmar, conhecer esses setoriais é importante, participar sempre é importante também, né, nos dias de sol e nos dias de chuva mais ainda, tá? Mas é uma bandeira que você está falando, tá, mas e a gente? Eu acho que em nenhum momento o game está fora, porque ele sempre esteve dentro. Eu confesso que eu te conheço um pouco, né? Você está no Stum Games, né? Teve com o Arthur o festival, que já foi edital, já foi linha de edital aqui, né, do estado. Só que é uma coisa que eu até fiquei conversando com a Carolina nas listas, com a Dagmar também, eu provoco bastante, que é a demanda. A Carolina já disse que isso quem tem que fazer é o Estado, mas a gente vai ficar esperando o Estado até quando? É quando eles enfiarem um edital, aquele jabutis em cima da árvore, sabe? Assim, a gente tem que saber. Florianópolis, existe um estudo que foi feito através do edital também catarinense sobre mapeamento do audiovisual. Então, a gente sabe, né, feito por uma universidade, quantos profissionais tem em cada mesorregião. Joinville tem 70, vamos lá, números fictícios, né, mas tem 70 profissionais, Florianópolis tem 210, Chapecó tem 90. Então, com isso, você vai fazendo as demandas. E vai separando também. O audiovisual do quê? Tá, eu sou festival. Não, eu sou produtor. Eu sou exibidor. Eu sou formador. Então, tá, a gente tem mais... podemos fazer assim. No Oeste, a gente tem mais formador do que produtor. Então, a gente vai fomentar muito mais a parte de formação, ou a gente não tem nenhum produtor. Vamos fomentar mais a parte de formação nessas cidades. A gente comentou bastante da questão do artigo do 5.2, que são as salas de cinema. E o interior não tem sala de cinema. O que a gente pode? Vamos tentar passar o cineclube para o artigo 2, para usar essa grana também nesse artigo 2 e fomentar os cineclubes nesses municípios. Então, a Dagmar faz assim, mas o que vão fazer com a grana de novo, essa questão, perguntar, sabe? E daí uma coisa dos games, e cai bastante a gente que faz festival, ou os produtos, quando a gente também trabalha, que são 100% gratuitos, não são 100% gratuitos, eles vão para doação, eles vão, né, muito produto game, principalmente, ele vai para uma venda direta. Então, pensar também, não, games educativos, games da formação do game, né, essa outra linha, para não se pensar, e também não receber pedras, né, daí é uma dica só aqui, que, tipo, não é todos, pensando agora como indústria, a gente produz produtos. Obviamente, a venda dos produtos, a gente vai chegar, né, não sei quando, a conseguir pagar por um player grande o feito do seu filme. Mas é uma briga minha aqui também, que não adianta a gente dar 2 milhões, agora falando prêmio edital catarinense, 2 milhões para um longa, que ele não tem distribuição fechada, ele vai ficar na gaveta,
sabe? Então, vai produzir para quê esse filme? Vai gastar esse dinheiro, sim, movimenta a economia local, tudo isso. Mas é agora. E o restante? E o para frente, né? São só indagações e provocações. Obrigada, Tiago. Alexandre, consegue? Agora melhorou? Oh, sim, 100%. Não, era sobre essa questão aí, Tainá, né? Até como eu sou do Ministério, se tu te sentiste ofendido pela forma como o nosso colega de Brasília se expressou, a gente se desculpa contigo. Acredito que não foi a intenção de minorar, de depreciar nenhum setor. É que, de fato, a Bia já respondeu uma parte, existe toda uma discussão acontecendo aí, a gente sabe que é um tema espinhoso, né? Envolve recursos, envolve, enfim, interesses, e era mais nesse sentido, assim, de não querer entrar na polêmica, mas jamais deixar de dar resposta ou de que haja espaço para nenhum setor dentro da política cultural a nível nacional, né? Nós vamos ter que conversar bastante. Eu também estou me convidando para esse café aí contigo uma hora. Sou gamer. E, enfim, mas é mais para tu tranquilizar teu espírito, porque nesse sentido o Ministério ele vai tentar mediar. É claro que tem a discussão com setores, né? E é importante que os colegas colocaram, tu te apropriares do ponto que ela já avançou dentro do Conselho Nacional de Política Cultural, ver as formas aí, né? A gente luta por recursos para a cultura de uma maneira geral, a gente pensa que tem que haver orçamento suficiente para que a gente pudesse dar conta de todas as áreas. E é uma acomodação aí, né? O audiovisual, certamente, olhando na história, todo mundo sabe, teve aí uma grande vantagem, porque se organizou e se articulou muito bem. E aí já não é nenhuma questão ministerial ou do executivo. A lei de incentivo, as leis de incentivo são feitas pelo Congresso, né? No âmbito do parlamento. Então, tem algumas situações em que alguma proposta audiovisual, não todas, consegue um incentivo de mais de 100% em relação àquilo que é aportado pelo patrocinador, pelo doador ali, né, que via fomento, mas isso não é, digamos assim, negativo para o audiovisual, é porque foi um setor que se articulou, que conseguiu, né, na história aí das leis de incentivo, conquistar um espaço e garantir na lei, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem a perspectiva aí, com a própria Conferência Nacional de Cultura que vai acontecer, espero que ainda seja no fim desse ano, de que a gente consiga propor aí todo um arcabouço legal que não, assim, eu confesso para vocês, agora nem como ministério, eu sou ponteiro, eu venho de um ponto de cultura muito antes desses últimos 10 anos que eu estou no ministério. Eu sempre fui um crítico ferrenho da Rouanet, não pelos seus aspectos positivos, mas pela concentração, por ela alijar diversos segmentos e setores e tudo mais. E passei nos últimos anos a ser defensor do estado que a gente chegou. Então, é isso, a gente vai construir, vamos caminhar, a caminhada é árdua e longa, mas ela pode ser prazenteira. E eu vou precisar sair, peço desculpa para vocês, mas vou procurar acompanhar todas as atividades aí, não só eu, né, a gente está montando equipe, e vamos estar à disposição de vocês, tá bom, gente? Um beijo grande. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Filho, aceito a provocação do café, viu? Então, tamo junto. Um beijo, gente. Tchau. Vou passar para a Sandra, mas só queria falar um pouquinho sobre um espaço que a gente precisa ter para essas conversas, né? Não só quando tem edital. A gente entrou no tema no tema não, né? Foi proposta aí do Fórum Catarinense de Cultura, que eu acho que é um espaço para a gente construir propostas, inclusive até de movimentar recurso para conseguir ter, inclusive, um observatório, pesquisa e pagar isso. Não ficar sempre tão dependente do Estado, né? Eu acredito nesse processo, né, de fórum e pessoas e temas e empresas que se articulam para avançar. E isso vamos ver se a gente vem aí com a proposta do Comitê Estadual de Cultura, como que vai ser isso, e aí, quem sabe, Santa Catarina consegue se organizar melhor. Com base em outros, tem Fórum de Segurança Alimentar, que funciona muito bem, se a gente comparar, a gente poderia ter isso em nível nacional mesmo. Sandra está aí? Está ali.
Oi, gente. O Thiago puxou uma questão que eu acho que é importante, né, que a gente vem percebendo aí nesses últimos semestres, que são a questão das mesos, né? Então, acho importante realmente trabalhar esses indicadores, né? Que daí a gente vai para a realidade, né? A gente sai da disputa e vai trabalhar com dados reais. Acho isso pertinente, sabe? E saudável para as relações, já que, né, a gente vê que tem muito conflito, né? E com relação aos games, eu não sei, estou até aqui pesquisando, porque os games também são considerados jogos eletrônicos, né? Então, tem aí, né, essa disputa de lugar, que eu acho que a gente tenta buscar coerência para poder encontrar aí essa medida, sabe? Porque acho que não é exclusão, está se falando em distribuição, né? Então, assim, se os games não entram como audiovisual, mas eles entram como objetos de arte para as outras camadas do setor da cultura e da arte, não sei, estou colocando aqui questionamentos para refletir, né? Não tinha acessado essas conversas aqui ainda. Então, eram essas considerações que eu queria fazer. Obrigada. Obrigada, Sandra. Sandra Dagmo. O Carol, dá só uma enroladinha aí que eu vou ter que abaixar o volume da TV que o maridão deixou alto ali, e aí eu já volto aqui, tá? Tá certo, a gente já está avançando aqui na hora. Se tiver alguma pergunta, gente. Ô, Tainá, você tá no grupo de WhatsApp da Meso? Entrei, tem pouco. Entrei, sim, tô. Eu tô te procurando ali, mas não tô te achando. Não, eu digo na Não. Meso da Grande Florianópolis. Isso, Meso Granfolis. Granfolis, você tá? Sim. Tô te procurando aqui, não tô te Ué. achando. Queria te mandar um trabalho Uhum. de uma pessoa que apresentou as políticas públicas para os games, sabe? Explicando tudo, nomenclaturas, nomes, o que é software, mas eu lembro que a gente vê tanta coisa assim, né? E conforme vai indo o assunto, a gente vai lá no arquivo falando, mas eu já vi isso, assim. Então, em 2003, quando o Gilberto Gil assumiu o Ministério da Cultura e começou todo esse processo do Sistema Nacional de Cultura com a primeira gestão do Lula ali, já trouxeram esse assunto. Agora que a Sandra falou também, que onde está nos jogos tecnológicos ou não, também acho que teve outra estratégia que é interessante quando a gente está formando uma nova... a gente está trazendo uma nova linguagem, assim. Por exemplo, eu sou da dança. A dança sempre foi artes cênicas. Então, era tudo mesmo balaio. Era dança, teatro, música, mímica, ópera, tudo a mesma coisa. A partir das discussões das políticas nacionais, a gente falou, pode parar. Dança é dança, teatro é teatro, circo é circo, música mímica é mímica, ópera é ópera. Então, aí a gente conseguiu, com essa discussão, as autonomias das linguagens. Nesse momento de construção, que vocês não estão tendo essa autonomia, eu acho que seria uma estratégia, se os meus colegas concordam, de estar junto com o audiovisual nesse momento mesmo. Que alguma linguagem possa abraçá-los nesse momento, mas com a condição de que nós vamos buscar essa autonomia e de ter a sua linguagem específica, com as suas considerações, com os seus argumentos. Por que você fez assim, Dagmar? Porque não temos que abraçar o que já é parte. Não é parte. Audiovisual. Não, você não entendeu. Eu quero que eles tenham... Eu estou lutando pela autonomia deles, com a linguagem deles, que eles sejam uma linguagem. Mas nesse momento da construção dos editais, da NPG, da LAB, que sim tenham entendimento de que eles vão entrar nos recursos dos 70%. Mas estão, Bia, tanto que a gente colocou no formulário do audiovisual, e assim, se a gente falar vamos falar da prática, né, do cinema em si, né, do audiovisual, a gente tem, vamos pegar como balizador aí o
o PCC, o nosso Prêmio Catarinense de Cinema. No Prêmio Catarinense de Cinema tem lá desenvolvimento de roteiro não, tem série de animação e tem curta de animação, né? Que é infantil, é isso, né, Tiago? Me ajuda. Acho que é, né? Tem curta de animação e tem série de animação. O game, a estrutura técnica do game, só usa, é o mesmo profissional, ele usa, é uma cultura que eu não navego, que eu não surfo, mas numa conversa com o Tainan e a galera, eu mais ou menos aprendi, me corrija, tá, Tainan? O profissional é o mesmo, que trabalha nos estúdios que fazem animação para o audiovisual, tá? Digamos, o Estúdio Belli, né, em Blumenau, que a Aline, inclusive, é presidente do Santa Cine. É um estúdio de animação que ela é presidente da categoria das produtoras de audiovisual do Estado. Os profissionais que trabalham com animação, tá, são os mesmos profissionais que fazem games, só que são programas, plataformas diferentes, entendeu? Uma se usa para animar, a outra se usa para fazer game. São programas diferentes. Estou errada, Tainan? É isso, não é? Não, eu acho que nesse contexto é exatamente isso. Eu acho que o que a gente sempre acaba comentando é que existe a interação, né? Quando tá jogando, tu controla né? Tem partes que são apenas animação pura e tem partes onde tu controla, né? Tu interage com o conteúdo. Interage. Primeiro eu falei da questão técnica dos profissionais, né? Aí agora vamos falar do game em si. O game tem uma narrativa, conta uma história, sabe? Tem uma cenografia construída ali, tem um desenho de arte, sabe? Tem toda uma estrutura que é a mesma que se usa para construir um filme. Então, por que não é do audiovisual? Óbvio que é, sabe? Então, eu acho que, sabe, para mim isso, Tainan, é uma questão superada. E eu estou lá na comissão e estarei defendendo sim, sabe? Estou na comissão junto com a fundação e estarei defendendo sim a linguagem, porque ela é parte, tá? E até, sabe, pelos manifestos do setor, né? Volto a trazer aqui a nossa presidente do Santa Cine, Aline, que num diálogo nosso, na construção desse formulário, a Aline trouxe essa angústia que hoje eu ouvi aqui nessa reunião, sabe, dos profissionais da animação, né, que foram sequestrados pelo mercado exterior, porque o cara não precisa sair de casa, ele trabalha online, e aí o salário é em dólar, então durante a pandemia eles perderam muitos colaboradores, tal, por isso que o recurso da Paulo Gustavo é importante para as produtoras também de animação, porque eles precisam se reestruturar para voltar no mercado. Então, peraí, sabe, eles perdem uma cadeia produtiva de colaboradores, né, que são animadores, que também são quem fazem os games, são os mesmos profissionais, mas na hora de dividir o bolo do recurso, não, games não, sabe? É um contrassenso. Então, a gente precisa, e assim, é sempre essa minha fala, parece uma retórica, né, que eu fico batendo lá, mas a gente precisa largar os olhos, gente, precisa largar os braços, enxergar na ponta, sabe? Parar com essa meritocracia, sabe? Parar com essa coisa de que, só a indústria do audiovisual. É o setor, gente. Se o grande sofreu, o pequeno sofreu também. E talvez até muito mais. Porque o pequeno não teve onde recorrer. O grande atende o mercado. Sabe? As grandes produtoras fazem comerciais, fazem publicidade, e o pequeno não faz nada. Sabe? Então, é muito pior para os pequenos. E é política pública, sim. Precisamos alcançar todos, sim. Sabe, vamos parar de fazer quadradinhos, caixinhas e dizer aqui, isso, ali, aquilo. Não, gente. Sabe, pelo amor de Deus, a gente vem de um governo, né? Se alguém aqui não me perdoe, mas a gente vem de um governo que nos perseguiu, sabe, que ceifou recurso, que deixou todo mundo à míngua. Agora a gente vai replicar isso no momento em que temos a obrigação de olhar distante, de fazer o que aprendemos a fazer desde sempre, dar as mãos, nos ajudar, compartilhar,
auxiliar. Aí a gente vai voltar e fazer a prática desse governo nefasto? Não, né? Ai, desculpem, eu me altero, mas sabe, quando começa a querer separar em caixinha, eu viro uma leoa mesmo, sabe? Me desculpe. Não, Dagmar, mas eu acho que é mais entendimento mesmo e conceitual, né? Até onde vai, até onde recurso público vai, enfim. Eu acho que é saudável isso tudo. Vamos fechar, gente? Tem mais Vamos, eu só alguma queria pergunta? contribuir ali, eu queria contribuir com o Tiago e a pesquisa ali, Tiago. Se você for olhar aquela pesquisa, você vai ver, é muito importante, fantástica, sabe? Principalmente porque ela foi feita com recurso público do PCC, mas ela tem pontos cegos, tá? Se você olhar ali quantas academias de cinema tem no estado, de produção audiovisual, você vai ver que a concentração maior está em Florianópolis, mas nós temos 2 em Joinville, temos no Oeste, sabe? Tem indicadores que não são apresentados ali. Então, ela é uma pesquisa importante, mas não é um documento único. Não, por isso que eu digo da importância de fazer mapeamento, é que a gente tem um Exatamente. documento oficial feito por um dinheiro público. Eu concordo contigo que festivais não está ali, né, Dagmar? A gente tem um dos 15, como eu vou repetir de novo, um dos 15 mais antigos do país e não está na pesquisa. Tá? Só por aí a gente já percebe que ela tem mas eu ponto acho cego. importante esse mapeamento para saber que existe Tainãs pelo estado inteiro, tá? ou realizadores em cada cidade, ou formação, qual a necessidade do dinheiro para esse dinheiro chegar a essa ponta, né? Não é fazer como você faz quadrados de editais muito parecidos. E uma coisa, eu sei que vocês querem fechar, mas eu bato muito na tecla de não fechar valores, projeto de 100, 200, 300, é projeto de 50 a 100, projeto de 100 a 150 ou a 200, porque o meu projeto pode não custar 100, pode custar só 80. Daquele outro projeto que custa 120, ele vai conseguir esse recurso também. Senão você acaba engessando os orçamentos. Tá? Perfeito, Thiago. Isso é um problema nosso, né? Construção, O pessoal não sabe elaboração de fazer conta, editais. eles não querem, eles querem as caixinhas de tantos prêmios. Não tem tempo nem para pensar, né? Na hora de construir um edital, uma coisa sempre apagando um incêndio e, enfim, essa estrutura que acaba com qualquer setor. Bia, eu te mando o contato do Tainã, porque eu tenho o WhatsApp dele. Eu já achei. Tá. Já achei. Pessoal, então, eu acho que assim, o pessoal aqui é de Florianópolis, a grande maioria. Eu acho que amanhã, então, lá no Plenarinho, né, com a Carla Aires, audiência pública. É uma Amanhã reunião. não. É quinta, né? Quinta-feira. 6, desculpa. Véspera de feriado, eu não sei quantas pessoas vão estar lá. Putz, é verdade, né? Uhum. Que coisa. Mas é Paulo Gustavo, gente, a galera vai. Né? O importante é que a gente está movimentando todo dia um pouquinho essa coisa para a gente vai se revezando, gente, né? Porque eu acho que o que a gente está fazendo agora, e o Thiago foi muito feliz ontem ao falar isso, nós não perdemos só dinheiro, emprego, nós perdemos prestígio, né? A gente era lixo, tinha vergonha de dizer que era artista, realmente, né? Então, acho que agora o que a gente está retomando, e eu sempre falei isso, a gente não precisaria de político, a gente não precisaria de dinheiro público, se as pessoas reconhecessem o valor da cultura e que é bom para a vida delas, né? Que a gente pudesse ser sustentado realmente pelo consumo, porque eu vou no cinema e eu pago aquele ingresso com o maior prazer, né? E a gente sabe que a gente não conseguiu isso, mesmo com Gilberto Gil, mesmo com Lula, a gente não conseguiu fazer que as pessoas necessitem de cultura. Eu necessito, é alimento para mim, é a minha alimentação, minha nutrição. Então, a gente tem muito que conquistar com tudo isso. Mas eu acho que é isso, a gente tem que, nos nossos pares agora, ir replicando. E vamos todo dia fazer um pouquinho. E um vai na reunião do outro, que é para ajudar também, pode convocar a gente também está aí para isso, sabe? Para se ajudar, para fazer essa rede fortalecida e que a gente não se solte nunca mais para não poder ser penetrado novamente como a gente foi
no governo Só para passado. relembrar, só para relembrar, ainda é emergencial, né? Não é fomento. Ainda, é isso aí. Exatamente. Bora, gente. Vamos lá. Só deixar também para o Tainan. Tainan, eu coloquei ali no chat, e também é uma informação para todos, né? Santa Catarina e Paraná não indicaram conselheiros para o Conselho Nacional. Então, acabou que o nosso representante para o Sul é o Leônidas, do Rio Grande do Sul. Por acaso, a linguagem dele é audiovisual, e por acaso, né, ele é muito meu amigo, já encontrei ele no Rio Grande do Sul, então é muito legal. A gente tem uma via de diálogo direta, então qualquer interação, qualquer coisa que a gente precise do Conselho Nacional, estamos lá, sabe, temos, né, uma via direta que nos representa enquanto conselheiro para o Sul. Quero agradecer, tá, pessoal? Quero agradecer pela conversa de hoje, pelos diversos aprendizados, tá? Isso, aprendi até... inclusive, quero fazer um comentário sobre esse Condecine, por exemplo, que até então, para mim, não queria dizer nada, né? Mas já estou dando uma estudada também para entender o que é isso exatamente. Enfim, a gente avançar no que a gente conseguir fazer por aqui, tá? Mas obrigado pela aula hoje também. Legal, foi uma aula mesmo. Obrigada, gente. Então, até Tchau, a pessoal. próxima. Obrigada aí à Operativa Estadual, todos aqui hoje. Deve estar faltando um ou outro. Valeu pelo apoio. Então, até a próxima. A gente se vê. Vou escrever um relato Vai publicar ficar lá no grupo. gravado também, depois a gente disponibiliza lá no nosso streaming lá do Instagram também, se alguém quiser passar para alguém também. Ô, gente,